Qual a correlação entre o clima social e a depressão? Qual a correlação entre aquilo que está à nossa volta e o adoecimento mental? É sobre isso que eu quero então conversar com você. Toda história, toda doença tem uma história, todo doente tem uma história para poder contar. Daí que não é coerente poder tratar o doente a partir da visão tão somente da disfunção do órgão, tão somente da disfunção de uma parte do corpo, mas é preciso então entender que este órgão está inserido no corpo, que este corpo tem uma forma de poder ser na vida e que está inserido dentro de um contexto socioeconômico, histórico, cultural. É preciso então ter uma compreensão mais abrangente do doente para poder tratar a doença. É dentro deste contexto, então, que eu quero aqui compartilhar com você sobre até que ponto o clima social afeta a saúde mental, ocasionando, por exemplo, distúrbios como a depressão. Tem um estudo que foi feito, que foi publicado por um dos periódicos mais conceituados do mundo, foi divulgado pela CNN, o periódico é o The Lancet, e esse estudo foi publicado em 8 de outubro de 2021, e que é um estudo em que sinalizou, que constatou o aumento de distúrbios como a depressão e a ansiedade nesse período de pandemia. Eles constataram que durante esse período a depressão, novos casos de depressão saltaram para 53 milhões de novos casos e 76 milhões de novos casos, 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de ansiedade. Então, com certeza tem a correlação do que está à volta com a afetação da saúde mental. Todo mundo foi mobilizado, todo mundo foi afetado e ainda estamos sendo afetados na saúde mental por conta da pandemia da Covid-19. Eu penso que agora, quando já existe um movimento de flexibilização, que parece que já estamos superando a parte crítica desta pandemia, então, na medida em que as pessoas estão sendo já autorizadas para que deixem de usar as máscaras, eu penso, dentro de uma questão simbólica, que esta emoção reprimida, ela agora tende e tenderá a aparecer de uma maneira mais contundente, ou seja, os casos de depressão e de adoecimento mental, eles tendem a crescer. Mas, agora em que, então, de um lado existe essa notícia em que a parte mais aguda da pandemia da Covid-19 está terminando, vem lá uma outra notícia, que é o quê? A invasão do exército russo num país soberano que é a Ucrânia, e começam então a ter todas as mídias voltadas a atenção para poder falar do conflito do exército russo invadindo a Ucrânia. Todos os canais, em todos os lugares, é esta a notícia. Observa bem que a Covid-19 já começa a ser uma notícia de segundo plano. No que tantos canais falam, e cada um dando a sua versão, algumas versões são mais dramáticas, são mais sentimentalistas, algumas versões elas exploram mais as emoções, sem dúvida alguma que isso afeta a todos nós. O que acontece lá tão distante afeta a cada um de nós, afeta-nos aqui no Brasil, no que diz respeito não somente à economia, mas também no que diz respeito à nossa saúde mental. Por que tantas notícias ruins? Por que as notícias ruins se propagam tão facilmente? Porque há uma tendência nossa de podermos consumir notícias ruins. Nós gostamos de poder consumir notícias ruins. Alguns gostam muito mais. É aquela máxima, notícia boa não dá ibope. Então, é preciso apresentar as notícias ruins. Os canais midiáticos, os canais de televisão, aqueles que se dedicam a poder apresentar as notícias, comentar as notícias, o que eles querem? Eles querem a audiência, e entendendo então que há esta tendência de poder consumir as notícias que são ruins, o que eles fazem? Exploram estas notícias ruins, atraem a audiência a partir das notícias ruins, utilizando-as como isca, para que possam o quê? Vender os seus produtos. Não nos enganemos que no fritar dos ovos o interesse não é
meramente comunicar, o interesse é lucrar, aumentando a audiência, vendendo os produtos a partir do oferecimento desta isca, que no caso aqui são as notícias ruins. O que nós precisamos entender é que é a necessidade de podermos subverter esta tendência, esta lógica de consumo de notícias ruins. Como? Ficando alienado? Se isolando? Bem, hoje eu creio que não há um lugar no mundo onde uma pessoa possa ficar alienada, porque se tem um ponto de internet, ela tem acesso ao que acontece no mundo todo. Por outro lado, mesmo que haja essa possibilidade, considerando que por vezes é bom ter um certo isolamento, uma higiene mental, mas ninguém deve ser convidado a poder viver alienado. É importante que nós entendamos o movimento histórico no mundo em que nós estamos inseridos. Mas entender o movimento histórico do mundo em que estamos inseridos não significa se tornar refém deste movimento histórico, filtrando todas as notícias ruins, e elas são muitas, elas são abundantes, e os canais que as divulgam são cada vez mais abundantes também, consumindo essas notícias, porque, sem dúvida alguma, elas afetam a nossa saúde emocional, ou seja, elas têm a condição de poderem estimular casos de depressão e casos de ansiedade. Não que elas por si só façam isso, mas existe uma predisposição e elas tão somente potencializam esta predisposição. Existe uma condição da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo numa depressão, ela tem uma tendência, por vezes, de consumir as notícias negativas para justificar o que ela está sentindo, para poder falar, tá vendo, eu estou assim porque o mundo é mau, porque só tem essas coisas, e ela começa, então, a poder consumir, utilizar essas notícias para poder justificar e consome mais, se deprime mais. Por outro lado, uma pessoa que, por vezes, ela inadvertidamente, ela se lança ou se deixa levar por este consumo de notícias ruins, o que acontece? A alma começa a pesar, a alma começa a azedar e abre-se então um espaço para a depressão. Considere comigo, se você for no melhor restaurante fast food, com todas aquelas comidas gostosas, você come tudo? Não come, você seleciona. Então, no fast food midiático, nós precisamos selecionar o que está sendo oferecido para que a nossa alma não venha a azedar. Consumindo notícias ruins, nós vamos sendo tomados pelo medo, o medo nos enclausura, o medo nos isola e então o medo ele começa a produzir um efeito nefasto e negativo na nossa vida, na nossa saúde emocional. O filósofo Clóvis de Barros, no livro Em Busca de Nós Mesmos, ele diz que o medo nos fecha para o mundo, nos fecha para os outros e, em grande medida, nos impede de estarmos aptos a encontrar no mundo experiências alegres. Então vai fechando, 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 e desta maneira o mundo é só acinzentado, é só guerra, é só pandemia, não tem mais notícias boas. Não é verdade, não é verdade. Então, é importante que nós possamos ter essa compreensão e também podemos entender que um dos sintomas da depressão é o que? É o isolamento. O depressivo ele tende a se isolar, ele tende a se enclausurar. É uma forma subjetiva e inconsciente em que ele se coloca como forma de proteção. É bem estranho poder falar isso, mas a depressão como uma forma de enclausuramento, de fechamento, é uma forma de um adoecimento em que existe ali um componente, como se fosse um componente de poder ter uma certa proteção. O que as pessoas procuram na vida é a felicidade, mas como diz a poesia, a felicidade ela foi-se embora. Não há felicidade. Alguém já disse que felicidade é um modo de caminhar e não um lugar onde se chega. Mas a proposta apresentada é uma proposta de felicidade. Aí, por outro lado, se tem então aqueles canais que vão usar e explorar as notícias ruins, também tem do outro lado aqueles que vão explorar esta utopia, esta ilusão de que é possível ser
feliz numa condição, enquanto felicidade é uma condição plena. Felicidade não é um lugar onde você chega, felicidade é um modo de poder caminhar. Mas a civilização, por vezes a própria religião, ela passa uma imagem ao contrário disso, dando a entender que a felicidade ela é uma condição. É um outro assunto que podemos considerar em um outro momento. Mas o foco aqui é a questão da correlação entre a depressão e o clima social. Ou seja, até que ponto o consumo de notícias ruins, e elas são abundantes, e os canais que as divulgam também são abundantes, essas notícias afetam a nossa saúde emocional e promovem o adoecimento, por exemplo, a depressão. Há uma correlação, está dado, está comprovado, e nós precisamos ter algumas ações para que não sejamos, então, tomados aí por esta conjuntura que nos cerca e que causa o adoecimento. Como? O que fazer? Eu quero te dar algumas dicas aqui. Primeira dica, escolha uma mídia, no máximo 2, 3 mídias, onde você possa buscar informações que sejam sérias, que sejam precisas, sejam as melhores possíveis, no sentido assim de coerência, de verdade, tá? Não tenha aquela posição, ou evite aquela posição obsessiva de ter o controle nas mãos e ficar mudando de canal para canal para poder terminar um jornal, vai para o outro. Aquelas reportagens, elas vêm de uma mesma agência e são vendidas para diversos canais. Então vai ficar alimentando a sua mente, reforçando a sua mente, sedimentando a sua mente com essas notícias que não são boas, ainda mais com algumas vertentes que são vertentes sensacionalistas. Então, selecione algumas mídias que você vai buscar as informações para você não ficar alienado. Agora, quando você deve usar essas mídias, acessar essas mídias, em alguns momentos, mas que, em especial, você não acesse essas mídias, não consuma essas informações horas antes de você dormir. Então, estudos apontam que mais ou menos 4 horas antes de dormir deve-se ter, então, um exercício da higiene do sono, que passa por poder se desconectando, deixando de poder ficar ligado no celular. Inclusive os smartphones já vêm com este recurso em que você pode habilitar não perturbe a partir de um determinado horário, onde você pode também habilitar para que ele possa desligar a partir de um determinado horário. Então vai desligar 10 horas da noite, vai ligar 7 horas da manhã, por exemplo. Então já há esta percepção da necessidade de poder se desligar. Então, veja alguns horários no dia que você possa consumir essas informações, ter acesso a essas informações, mas que preferencialmente essas informações não sejam consumidas horas antes de dormir. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Glasgow, do Reino Unido, que não é propriamente uma pesquisa que fala sobre o consumo de notícias ruins, mas que fala sobre o uso das mídias sociais entre adolescentes. Existem estudos, e talvez eu possa aqui fazer um outro vídeo falando sobre a correlação entre o uso das mídias sociais e a depressão. Tem estudo que fala sobre isso, mas este aqui da Universidade de Glasgow, ele tão somente sinaliza o seguinte, que foi feita uma pesquisa com 11 mil adolescentes para poder observar os hábitos de sono desses mais de 11 mil adolescentes. E perceberam que aqueles que passavam mais de 3 horas por dia nas redes sociais dormiam mais tarde e acordavam mais vezes durante a noite. Ou seja, tinham então, e foi constatado isso, uma chance de desenvolver obesidade e problemas de saúde mental. Sem dúvida alguma, temos visto aí um crescimento de casos de depressão de maneira considerável nesta faixa de idade da juventude. E, enfim, é um outro tema que nós podemos considerar em outro momento. Monte uma programação. Você já tem um canal, você já tem um horário, então agora monte uma programação. Ou seja, em que momentos você vai acessar, em que momentos você vai assistir. Não é uma questão de ter uma obsessão, de ser tudo certinho, de ser tudo programado. Não é isso. É, na verdade, de poder buscar um equilíbrio. Já lá na antiga Grécia havia a compreensão da maldição
da desmedida. E a palavra que eles usavam para isso é a palavra híbris. Híbris, então, é a maldição de uma vida desmedida. E o mito que vem a poder exemplificar essa maldição é o mito de Ícaro. Ícaro recebeu de seu pai Dédalo um par de asas e que ele poderia usar para voar. Só que essas asas eram de cera. A exortação feita pelo pai foi que ele não voasse muito alto, ao ponto de se aproximar tanto do sol, porque as asas derreteriam. Encantado, então, com o fato de poder voar e de poder contemplar nas alturas o que estava abaixo, e encantado com a dimensão do universo, o Ícaro vai voando cada vez mais alto, mais alto. O que acontece? As asas derretem e ele cai num grande mar e morre afogado. Ou seja, a falta de medida, a maldição da desmedida tem levado muitas pessoas a ficarem afogadas no grande mar das redes sociais, das mídias sociais, no grande mar chamado internet. Então vamos lá, recapitulando, você vai selecionar os canais, você vai ver uma questão do horário de poder acessar esses canais, vai estabelecer uma programação, mas uma dica também, procure ter as informações gerais, mas alimente a sua mente com o que é bom. Então, coloque aí na sua programação o fato de você poder buscar alguns canais que dão boas notícias. Canais que falam da superação, de bons resultados, de descobertas, ok? Não ignore a realidade, mas não se curve perante ela. Veja que sempre, num contexto adverso, sempre existem notícias que são boas. Então, exercite a mente em poder buscar estas notícias boas. É isso aí que eu tenho, então, para compartilhar com você hoje, falando sobre depressão e clima social, deixando claro que o clima social ele afeta o nosso humor, afeta a saúde mental e pode sim, então, abrir espaço para casos de depressão. Fica então esta dica. Eu peço que, se você gostou, dê aí um joinha dizendo que gostou, compartilhe, inscreva-se no canal. O objetivo aqui é poder ajudar a promoção da saúde mental para você e para aqueles que precisam. Um abraço e até o próximo encontro.